Deixa eu passar aqui, porque é a Aline que pode explicar um pouquinho esse contexto da juventude diante da política, já que a percepção é tão ruim, né, como é que eles estão vendo aquilo que eles podem fazer? Adorei essa provocação. Ó, cuidado com o fio aqui no seu pé. Vou pegar desse ponto, porque eu adoro falar sobre isso, gente. Bom, como eu falei, eu acho que não dá para a gente falar de uma juventude, né? São muitas juventudes, os nossos marcadores sociais, né, de raça, de classe, de gênero, de orientação sexual, enfim, de religião, eles dizem muito sobre a nossa experiência na sociedade. E aí a gente tem que fazer sempre um recorte para falar. O recorte que a gente usou nessa pesquisa foram jovens do Grande Rio de baixa renda. Mas eu queria trazer um olhar, um zoom out para essa questão da juventude e dessa questão do engajamento na política. Até porque, eu particularmente, eu acho muito perigoso... Pode passar. Isso, próximo. Eu acho extremamente perigoso a gente dar nota zero para a política. Porque é isso que eles querem. É que fique na mão deles e que ninguém se engaje, ninguém se importe, ninguém se movimente. Eu acho que a política é um espaço de disputa. E aí o convite, a provocação que eu quero trazer é: que política é essa que a gente está falando? Que forma é essa de se engajar na política que a gente está falando? Eu não vou dar o spoiler da minha conclusão final, não, mas eu quero que vocês fiquem com essa reflexão. E aí, para isso, a gente está falando aqui de engajamento nas redes digitais. É muito complexo a gente falar de rede digital. Primeiro que o avanço tecnológico ele é muito rápido. Ele é mais rápido do que a capacidade da sociedade de incorporar isso, inclusive enquanto cultura. Né? Quando o WhatsApp surgiu, por exemplo, ele foi uma bênção. Hoje em dia, eu queria que não tivesse WhatsApp, mas não posso, porque é como a gente se comunica. Então, assim, a capacidade da sociedade de incorporar uma tecnologia no sentido da cultura digital, que o nosso bendito amado Gilberto Gil, quando era ministro da Cultura, ele trazia esse conceito da cultura digital como uma dimensão cultural dessa tecnologia, é outro tempo. E aí, mais distante ainda, é o tempo da política pública de incorporar a transformação tecnológica. Então, assim, lá em 2010, a gente estava discutindo o Marco Civil da Internet, que foi aprovado em 2015, se eu não me engano. E hoje, 2024, já está desatualizado. Imagina, o Marco Civil da Internet, naquele momento, ele era um exemplo mundial de política pública para o digital. O Brasil ele era referência em apropriação tecnológica e políticas públicas para isso. E, hoje em dia, ele já está desatualizado, porque é muito rápido. Então, acho que a gente tem que ter isso em mente. E aí, eu quero fazer um breve histórico, e eu vou me centrar nele, porque é sobre isso que a gente quer falar, sobre o engajamento da juventude, ou melhor, o engajamento de uma forma geral, e é como isso perpassa a tecnologia no nosso tempo histórico. Então, vamos começar lá em 2000, mais ou menos, eu posso começar a contar a história daí. A gente tem, nessa virada do século, o que a gente chama dos novos movimentos sociais, né? É um movimento onde a globalização estava se consolidando. A gente tinha tido, no final do século passado, a vitória, né, do capitalismo e de um projeto capitalista para a economia e para a política mundial. E aí, nessa virada do século, a gente começa a discutir a globalização. E, naquele momento, ainda estava em disputa. Foi a criação do Fórum Social Mundial, era o movimento da interglobalização, que um outro mundo é possível. Era um momento onde a gente acreditava que a tecnologia, que a internet, ela ia servir para compartilhar conhecimento e não para a gente ficar refém dela. Eram bons tempos. Eu sinto muita saudade de quando a gente olhava para a internet, para o digital, com esperança. Era a criação dos centros de mídia independente, que eles atuavam justamente conectando as redes e as ruas. Pela primeira vez na história do mundo, você podia ter uma manifestação transmitida ao vivo. Então, assim, isso diz muito sobre como o movimento social foi se desenrolando a partir daí. E a gente vê uma primeira distinção entre os movimentos tradicionais da comunicação, que estavam lá disputando rádio pública, mídia impressa, concessão de rádio e TV, e os movimentos do digital, que eles tinham o digital, a internet, não só como uma demanda de regulação, mas como um ambiente, o território disputado era a internet. Porque se você pega o movimento, por exemplo, da democratização da comunicação,
O movimento não está lá no Jornal Nacional, na Rede Globo, disputando. Ele está fora, ele está na rua, ele está no Senado, na Câmara, disputando regulação, mas ele não está lá na televisão. No caso da internet, a internet é o próprio território de disputa, é a demanda de disputa e é o código cultural, justamente porque a internet, enfim, o meio digital, né, ele incorpora-se culturalmente, então tem aquele código. E aí, paralelo a isso, no Brasil, primeiro o governo Lula, uma série de políticas sociais para a cultura, para a educação, para a ciência e tecnologia, para a juventude. Eu brinco que naquela época foi a época do mito do empreendedorismo, do MEI. Crianças, não façam isso em casa. Estou brincando. Mas, naquele momento, eu faço parte dessa geração, a gente foi muito incentivado a empreender, a inovar. O Brasil é o país do futuro, vai dar tudo certo. Corta para 2024. Mas, seguindo aqui a nossa história. Na segunda década, já desse início do século, a gente começa a ver essa crise financeira global indo para as ruas. Por quê? Aquela história lá daquele neoliberalismo que ia resolver os problemas, chega, não resolveu, entrou em crise, afetou profundamente as dinâmicas sociais, e aí a gente vê a Primavera Árabe no Egito, os movimentos na Tunísia, os acampamentos nas ruas da Espanha, que leva lá para o Occupy Wall Street nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em 2012, a gente também teve o Ocupe Rio. Então, é aquele momento onde a gente começa a falar, tipo, epa, peraí, aquela ideia lá do Fórum Social Mundial, uma outra globalização é possível? Ixi, estamos perdendo essa batalha, vamos para a rua, vamos questionar os nossos dirigentes e mais, vamos questionar a política em si, vamos questionar a forma de fazer política. Esses representantes eleitos, eles nos representam? Então, peraí, tem um problema com a democracia, não é uma questão só econômica. Aí começa-se a pensar a política desse ponto. E aqui no Brasil, a gente tem, em 2013, as jornadas de junho de 2013, e aí eu quero fazer um parênteses para falar sobre isso, eu fico até emocionada, porque foi um ano que marcou profundamente a minha vida. Eu estava trabalhando aqui na FRJ, na época, aqui na ECO, no pontão da ECO, vi Medianinho já nascer, a primeira Assembleia Geral do Estado do Rio a gente foi aqui dentro do campus, então era um momento onde estava-se realmente repensando a forma de fazer política. E eu tenho uma notícia muito legal para dar para vocês. Quem viveu essa época, não sei se lembra da Sininho, da Elisa Quadros, a gente teve um processo de 23 pessoas incriminadas por terrorismo, e a Elisa me ligou ontem para dizer que o processo concluiu, eles foram absolvidos, são inocentes, não houve ato de terrorismo, não havia liderança Black Bloc, e fico muito feliz de dizer que os 23 estão absolvidos, podem seguir em liberdade, e isso significa muito para a gente, enquanto ativista social e enquanto militante. Então, quero celebrar que tivemos essa vitória aí 10 anos depois. 11, né, no caso. Bom, seguindo. Então, em 2013, a gente tem as jornadas de junho, e aí começa o nosso problema, vamos dizer assim. Por quê? Era um movimento de rua que justamente estava questionando a democracia representativa, estava questionando as lideranças políticas. Quem lembra, né, que teve muito esse repúdio à bandeira de partido, aos movimentos sociais organizados de uma forma mais tradicional. E aí, no meio desse caos, começa a surgir várias coisas. Tanto os partidos se repensando e também outras subjetividades sendo capturadas ali. E a gente começa a ver uma direita se organizando em outras bases, indo para a rua, disputando a juventude, usando rede social, usando meme. E aí, quando a gente chegou lá em 2018 e viu o Bolsonaro ser eleito, a gente fala, ih, perdemos, caramba, o que aconteceu? Tem até uma fala da Dríade, da Mídia Ninja, que ela faz exatamente essa provocação. Ela, o que aconteceu? Aconteceu que a gente não estava lá disputando o Facebook com a foto do sorvete da minha tia, entendeu? Como a direita estava apropriando, fazendo uso, né, das redes sociais para esse fim. Então, em 2014, a gente vê o surgimento, por exemplo, do MBL, que é o Movimento Brasil Livre. E é um movimento de uma direita organizada que vem também desse início do século, aonde que chega nesse liberalismo que o Milton falou, mas aonde usa essa nova linguagem, começa a se pensar, são os think tanks neoliberais, né, que começam a se propagar no Brasil, fruto das tecnologias de comunicação. O Orkut, por exemplo, não sei quem lembra, eu adorava o Orkut, era um movimento com várias comunidades de direita ali começando. E aí, quando chega o MBL, é uma nova cara de uma nova direita, porque não é mais só o Fernando Henrique, né? Tipo assim, você tem jovens, você tem essas disputas. Só para, né, dizer que não é que a direita não existia na juventude e nas ruas. O movimento estudantil, por exemplo, sempre teve
partidos de direita com as suas juventudes de direita. E está tudo bem, gente, porque democracia é isso. Assim, eu acho que já deu para perceber que a gente é de esquerda, né? Mas isso não quer dizer que a gente tenha razão absoluta. A democracia é disputa, é diálogo, então é importante sim. O que a gente é contra é o fascismo e a aniquilação da vida. Mas isso é outra história. As terras bárbaras e liberais. Exatamente. Então, a gente vê o MBL em 2014. Depois, em 2015 e 2016, a gente teve a ocupação nas escolas. E aí foi muito interessante, que a ocupação das escolas ela vem como fruto um pouco das jornadas de junho, mas voltando para a escola. E aí tem uma disputa também, que é o escola sem partido. Então, no momento que você tem jovem disputando a escola, você também tem jovens disputando a não ideologia na escola, né? Numa visão muito deturpada do que seria essa ideologia na escola. E aí você tem a ideologia da não ideologia. A ideologia da não ideologia, que aniquila também o pensamento crítico, porque não é sobre ideologia, é sobre pensamento crítico, e essa é a função básica da educação. E aí, quando a gente chega em 2016, tem o golpe, a partir daí a gente começa a ver essa consolidação neoliberal que vem a se tornar iliberal, como o Milton explicou, e aí a gente tem a PEC do fim do mundo, lá, a PEC 241, reforma trabalhista, reforma previdenciária, diminuição da maioridade penal. Tudo isso só aumenta o caldo de desengajamento e de desespero de uma juventude que, vamos pensar aqui, que votou no Bolsonaro em 2018, pela primeira vez, esse cara nasceu em 2000. Em 2013, ele estava com 13 anos, ele estava começando a ir para a rua, ele só viu aquela brigalhada, aquele caos, o PT é corrupto. Esse cara que votou no Bolsonaro em 2018, com 18 anos, ele não foi beneficiário direto das políticas do governo Lula, como a minha geração, eu vejo assim que a gente teve um acesso mais direto, era muito edital. Nossa, como eu participei de edital de cultura, política dentro da universidade. A gente teve, claro, políticas que permaneceram e o efeito delas, das cotas, por exemplo. Eu chego na UFRJ hoje, eu fico muito feliz. Eu vejo uma UFRJ diversa, com cores, com corpos diferentes, com narrativas diferentes. Isso é muito importante, isso é fruto dessa política. Mas fato é que, quando em 2018 o Bolsonaro é eleito, isso também é parte de um movimento mundial, né, de consolidação dessa direita. Então, a gente tem Trump nos Estados Unidos, o Boris Johnson no Reino Unido, o Viktor Orbán na Hungria. Então, são lideranças de direita emergindo e chegando na disputa institucional. Você tem uma geração, né, chamada geração Z, que está completamente desiludida com a política, que está vendo um mundo em destruição, não sei nem se vai ter mundo para eu falar depois, que não tem perspectiva previdenciária, trabalhista, CLT. Vocês, alguém aqui tem CLT? Almeja ter uma CLT? A gente almeja, é isso. Eu sonho com a azulzinha agora. Eu tive algumas... Gente, eu quero 13º, licença maternidade, previdência. Entendeu? Então, assim, né? Vale refeição. Vale refeição, gente, é um mundo que a gente desconhece. Mas, assim, fato é que as políticas econômicas, elas influenciam na percepção das gerações no envolvimento político. E aí você tem... E aí, bom, no meio disso tudo vem o quê? Vem a pandemia. E aí, a pandemia ela foi desastrosa, óbvio, em vários aspectos. Mas tem um ponto que eu considero que foi, entre aspas, positivo. A pandemia ela coloca em xeque o neoliberalismo. Ela mostra, pelo menos no Brasil, que não tem como ter uma ação coordenada de combate a uma pandemia se não tiver um sistema único de saúde, se não tiver investimento em ciência e tecnologia para produzir vacina, se não tiver um setor de relações internacionais minimamente coerente, que não vai ficar arrumando briga com o resto do mundo e vai cooperar para a vacina chegar aqui, para a gente ter máscara, para a gente ter equipamento de proteção individual. Então, assim, pode não ter resolvido o problema, como eu acho que não resolveu, mas eu acho que a pandemia ela dá opa, peraí, que não é bem assim. Mas, junto disso também, a gente tem um excesso do digital, a gente tem a EAD crescendo, a gente tem tudo indo para o digital, que já estava lá, mas eu acho que tornou-se compulsório o uso do digital, e isso gera um problema absurdo de saúde mental em todas as gerações. Eu tive um burnout durante a pandemia. Outros amigos começaram a tomar remédio, tiveram crise de ansiedade, estão aí até hoje tratando sequelas, porque, assim, o digital, de fato, ele influenciou a nossa subjetividade. E aí, no meio desse caldeirão todo, gente, os bonitos aqui, a gente quer perguntar, por que o jovem não se engaja? Por que o jovem não posta no Facebook do meio ambiente?
Né? Então, assim, é muita coisa para a gente dar conta, e aí, para a gente evocar de uma juventude, no caso do meio ambiente, até a Natália estava pensando nisso na sua fala, é a gente pedir de vocês um resultado e uma resposta para um problema que nem foram vocês que criaram. A gente nem sabe se vai ter mundo daqui a 50 anos, gente, assim, sejamos sinceros. Então, assim, a gente tem os marcadores de classe, de raça, de gênero, sociais, que influenciam. Então, eu quero fechar minha fala com a seguinte provocação. Não é que os jovens não estão nas redes. Estão. Mas talvez não na rede que você esteja. Enquanto você está no Facebook, o jovem está lá no TikTok. Enquanto você está fazendo uma palestra de 1h30, o jovem está fazendo um vídeo de 10 segundos. As formas de se expressar de sua comunicação são outras. Como é que a gente quer exigir uma participação política com base num paradigma que já não existe nem para a gente? Sejamos sinceros, eu estou usando o meu Facebook para fazer política? Nem tanto assim. Quanto mais o jovem que já está em outra dinâmica, outros interesses, outras motivações e, sim, outros engajamentos. Então, quero terminar dizendo que o jovem está, sim, engajado, mas a gente não está percebendo porque a gente está com o olhar ainda anterior. Tem que mudar esse software aí. E aí talvez não seja tanto o problema de que o jovem está desengajado, mas a nossa forma de convocá-lo a se engajar e de reconhecer esse engajamento. É isso. Obrigada.